A nossa terceira pergunta de hoje eu também retirei do Instagram. Achei muito direta, mas por mais que pareça uma pergunta assim meio que boba, não é tão boba assim. Dá só uma olhada. A pergunta do nosso colega ou da nossa colega é: como saber qual adubo que eu devo usar em um plantio? Uma pergunta um pouco aberta, né? Um plantio de quê? O que você está fazendo? Que momento? Enfim. No geral, nós não escolhemos necessariamente o adubo como se fosse a primeira coisa a fazer no plantio. Não. Você precisa ainda fazer uma linha do tempo imaginária para que você possa entender quais são aí os insumos que vão se adaptar àquela realidade. Então, primeiro de tudo é saber qual cultura que você vai estar utilizando. Isso aqui é muito importante. Para isso, você precisa de um boletim técnico. Quando você pega o boletim técnico daquela cultura, você vai entender qual é a necessidade nutricional no plantio. Será que é preciso colocar o fósforo no plantio? Será que é preciso colocar todo o fósforo no plantio, como acontece com a maior parte das culturas? Ou será que eu vou colocar 80% do fósforo no plantio e 20% em cobertura? Será que eu preciso também já estar colocando os outros macronutrientes, como nitrogênio e potássio? Será que eu preciso acrescentar que quantidade de enxofre, já que o enxofre é um macronutriente secundário, mas muito importante, e que eu preciso estar adicionando ele no solo? E o magnésio, qual a quantidade que eu preciso? Será que eu posso já resolver o cálcio e o magnésio lá na calagem? Ou eu posso, se eu não fiz calagem, eu posso estar acrescentando aí algum insumo que contenha cálcio? Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer antes de decidir qual insumo que você vai estar utilizando. Qual é a cultura e qual a necessidade nutricional dela na hora do plantio. Feito isso, antes ainda de definir qual insumo que você vai estar utilizando, é importante também verificar o histórico de adubação daquela área. Ou seja, quais adubos que já foram utilizados antes do plantio? Quais as culturas que estavam ali? Será que eu fiz uma adubação bem feita de nitrogênio? Será que eu fiz uma fosfatagem antes, que é muito importante agora na hora de definir qual insumo que eu vou estar utilizando? Será que eu fiz uma boa correção do solo? E a correção do solo vai influenciar na hora de definir a quantidade de fósforo que eu vou estar colocando. Em alguns casos, se você não fez correção do solo, é melhor parar por aí e fazer a correção do solo antes de fazer sua adubação de plantio. Caso contrário, se o solo estiver muito ácido, você pode ter perdas por fixação. E eu estou dando ênfase no fósforo porque na maior parte das vezes é o nutriente que a gente vai estar colocando em maior quantidade na hora do plantio. Então faça o histórico dessa área. Depois que você pegou o boletim, viu a cultura, viu a necessidade, fez o histórico, aí sim você vai saber a quantidade correta dos nutrientes que você está colocando. E a partir deste momento você vai definir qual adubo que se adapta melhor àquela realidade. Talvez o ideal seja colocar lá um adubo fosfatado que contém enxofre. Neste caso você poderia estar colocando, por exemplo, um superfosfato simples. Ou, talvez não precise de enxofre, precise você colocar um pouco de nitrogênio no plantio. Então, talvez valeria a pena você estar colocando um MAP, que ele vai ter uma boa quantidade de fósforo e uma quantidade um pouco mais baixa de nitrogênio. Entende que há diferenças na hora de eu estar fazendo a aplicação da minha adubação de plantio. É lógico que isso vale também para adubação de cobertura, tá? Mas a pergunta dele é direcionada no plantio. Então, pessoal, não existe essa de eu te falar qual que é o melhor adubo. Existe aí todo um sistema que deve ser feito antes, deve ser analisado antes, para que eu defina qual que é o melhor insumo. E nesse caso, o melhor insumo não é somente por porcentagem de nutriente, eu tenho que verificar custo de produção, viabilidade na utilização. Ou às vezes o produtor tem lá uns insumos que estão parados, que pode estragar, e talvez valeria a pena estar aproveitando um pouco daqueles insumos, consorciando com outros, enfim. Então veja, pessoal, que não existe um único insumo que seja o melhor para eu colocar no plantio. É importante ter essa visão sistêmica para que eu possa definir qual vai ser o insumo que mais vai me servir para ter um bom aproveitamento na minha adubação de plantio.